Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos novamente aqui à nossa continuação nessa imersão dentro das noções de direito constitucional. E aqui a gente vai continuar e finalizar o nosso assunto sobre defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Na última aula a gente conversou sobre estado de defesa, sobre estado de sítio, e aqui a gente vai continuar para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão da segurança pública, como é que a nossa Constituição nos coloca esse ponto de segurança pública. Então vamos lá, a gente tem o artigo 144 do texto constitucional, você que tem aí a sua Constituição, abre comigo para a gente ir acompanhando, que nos diz: a segurança pública é dever do Estado, grifa aqui a palavra dever, tá? E direito e responsabilidade de todos. Eu vou até destacar aqui porque esse é um ponto bem importante. Então vamos lá. A quem deve cumprir com a segurança pública? O Estado. O Estado tem a obrigação de nos proporcionar para todos nós, cidadãos, tá? A segurança pública. Por conta disso, ela é direito de todos, ou seja, todas as pessoas têm direito a um Estado seguro, têm direito a receber os aportes das entidades, das corporações que devem nos prestar essa segurança. Todavia, ela também é nossa responsabilidade, ok? Então é preciso que nós também contribuamos na medida das nossas possibilidades para que essa segurança seja uma realidade, para que ela faça parte aí da nossa sociedade como um todo. É exercida para, quando a gente tem para aqui, a gente fala sobre o objetivo, qual a finalidade dela, preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então a gente consegue ver aqui que a segurança pública abarca a segurança das pessoas propriamente ditas, eu, você, todos nós, mas também do patrimônio público e da preservação da ordem pública, que é considerada o estado de harmonia e paz social, beleza? E existem alguns órgãos que são aqui colocados no nosso artigo 144 como os responsáveis por nos proporcionar essa segurança, né? Que o Estado coloca à nossa disposição enquanto cidadãos para que nós recebamos esse trabalho de segurança pública, que são a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. E se você desconhecia a Polícia Ferroviária, tudo bem, muitas pessoas desconhecem até ler o artigo 144. As polícias civis e as polícias militares e corpos de bombeiros militar, ok? Muito importante aqui, questão de prova casca de banana. Enquanto a gente está falando, por exemplo, que lá na nossa conversa sobre direitos fundamentais, o rol era exemplificativo, ou seja, o artigo 5º é exemplificativo, existem outros direitos na Constituição, nos tratados, na legislação esparsa. Quando nós falamos aqui sobre segurança pública, esse rol aqui é taxativo conforme a interpretação do STF, guardião da nossa Constituição. Ou seja, o que não está nesses 5 incisos não pode ser considerado organização com função típica de prestar segurança pública, como por exemplo, Guarda Municipal, como por exemplo, Detran, tá? Eu não estou dizendo que essas corporações, que esses órgãos não corroboram a promoção. Eles corroboram sim a promoção da segurança pública, mas não é sua função típica. Por quê? Porque o STF disse pra gente que esse rol é taxativo, não é exemplificativo. Ou seja, é só o que consta aqui na Constituição. Beleza? Todo mundo comigo? Então, partindo desse pressuposto, nós caminhamos na nossa conversa para
falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos de uma forma autônoma, né? Vai ficar os meus grifos aqui de uma forma bem artística, bem contemporânea. Então, falando sobre a Polícia Federal primeiramente. Quais são as atribuições da Polícia Federal? Apurar informações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Ou seja, essa primeira parte aqui, até essa vírgula depois de públicas, nós estamos falando que a função da Polícia Federal é, por exemplo, fazer o que ela fez no caso da Lava Jato. É tomar cuidado, é acautelar, é observar toda essa questão que tem relação com a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Então, por exemplo, essa questão de corrupção e todos esses escândalos que, infelizmente, nós presenciamos nos últimos anos, são de competência da Polícia Federal. É um bom exemplo para a gente conseguir ilustrar essa atuação prática, beleza? Partindo agora para depois da vírgula. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. E aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de crimes, de práticas que têm essa repercussão interestadual. Roubo de cargas, por exemplo, é uma situação que muitas vezes perdura por mais de um estado, né? Tem uma organização, tem uma teia que atua em diversos estados. Então, por conta disso, a competência da Polícia Federal. E internacional também, como, por exemplo, o tráfico internacional de entorpecentes. Quando a gente está falando de fronteira, de território, nós estamos falando da competência da Polícia Federal, beleza? Aqui eu coloquei um ponto polêmico por conta das divergências doutrinárias e das discussões que permeiam a seara jurídica em relação ao poder de investigação do Ministério Público, tá? E eu gostaria de ressaltar isso para vocês porque pode aparecer em prova. O Ministério Público, ainda que não seja polícia, né? Ele tem o poder de investigação. E pautado em que se dá esse poder de investigação do Ministério Público? No fato dele ser o titular da ação penal pública. Ou seja, entende-se que se o Ministério Público é competente para propor a ação penal pública, que é a parte mais difícil, mais pesada, de mais responsabilidade, por que ele não vai ter competência para investigar? Ou seja, para averiguar as provas que ensejam essa denúncia, tá? Então, se ele pode denunciar, ele pode ter as provas e procurar as provas também para ensejar essa denúncia, porque a denúncia é como se fosse mais pesada do que as provas, entende? Então, se cair na sua prova dizendo que a Polícia Federal, por exemplo, é o único órgão com poder investigativo, tá errado, porque nós sabemos que o Ministério Público também é um órgão que tem poder investigativo, beleza? Continuando a nossa conversa agora sobre a Polícia Rodoviária e Ferroviária, tá? Não são consideradas órgãos responsáveis pela polícia judiciária. Lari, o que é polícia judiciária? É a polícia que investiga. Então, elas não têm a competência, a atribuição de realizar investigações, ok? A PFF é responsável pelo patrulhamento ostensivo das ferrovias, enquanto a PRF cuida, né, por meio do patrulhamento ostensivo das nossas rodovias. Beleza? Continuando aqui, a gente chega na Polícia Civil e as atribuições aqui nos falam sobre as funções de polícia judiciária, ou seja, junto com a Polícia Federal, ela exerce essa função investigativa, ela tem a atribuição de investigar, e também a apuração de infrações penais, menos aquelas que tenham a ver com o contexto militar, que aí tem a sua competência própria, tá? Polícia Civil subordina-se ao governo do estado e o chefe é sempre o delegado de polícia. Por que eu coloquei aqui em qualquer nível de carreira? Porque antes desse entendimento do STF,
Tinha-se que precisava ser o delegado de polícia em níveis mais avançados de carreira. E o STF chegou derrubando, né, essa questão dessa necessidade. Então, o delegado de polícia em início de carreira pode sim ser chefe da Polícia Civil. Porém, sempre será o delegado de polícia. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Polícia Militar. Tá? A Polícia Militar ela é considerada uma força auxiliar e reserva do Exército. Por isso, essa parte militarizada, de fato, ela é uma reserva do Exército. Eles têm uma comunicação muito próxima e uma história em comum também, tá? Ela se destina à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Então, essa é uma competência privativa da Polícia Militar, manutenção da ordem pública e policiamento ostensivo. Ou seja, o uso de farda, o uso de viaturas caracterizadas, que traz pra gente essa característica do policiamento ostensivo, e a manutenção da ordem pública. Por isso que a gente sempre se depara com a Polícia Militar em espaços públicos, né? Cuidando se tá tudo bem ali, se tá tudo certo, se não tem nenhuma movimentação estranha que possa pôr alguém em risco. Também se subordina aos governadores dos estados, tá? Assim como a Polícia Civil e os bombeiros militares, ou seja, as corporações da Polícia Civil, dos bombeiros militares e a Polícia Militar são corporações estaduais, cada estado tem a sua, tá? Não há para os policiais militares o direito de greve ou sindicalização. Isso aqui é uma questão bem interessante, que vem tratando sobre essa questão da necessidade, né? O fato deles serem estritamente necessários para essa manutenção da ordem pública. E uma outra questão também que tem caído muito em pauta, conforme a nova decisão do STF, é que há alguns anos, quando a gente parava para ver os editais de concurso para a Polícia Militar, nós nos deparávamos com algumas restrições em relação às tatuagens que eram aparentes com o uso da farda, tá? Hoje em dia, esse entendimento ele já foi completamente superado, não existe mais nenhum tipo de divergência jurídica em relação a esse assunto. E o entendimento do STF vem nos dizendo que as tatuagens que não violem os valores constitucionais não podem ser proibidas. Ou seja, se eu tenho uma âncora, uma árvore, qualquer desenho que acabe aparecendo aqui quando eu estou usando a minha farda, até tenho aqui uma tatuagem pequenininha, não tem nenhum problema, tá? Então os policiais e as policiais militares podem sim ser tatuados, desde que isso não contrarie o Estado brasileiro, os valores constitucionais, beleza? Continuando essa questão aqui, então, sobre o Corpo de Bombeiros Militar, que também é subordinado ao governador de estado, e a Constituição ela foi muito econômica ao falar sobre a atribuição específica do Corpo de Bombeiro Militar. Ela se pautou apenas em trazer para a gente o fato de que eles se destinam à execução de atividades de defesa civil, além de outras atribuições dispostas em lei. Ou seja, a gente tem uma legislação infraconstitucional que tende a regulamentar as outras funções exercidas pelos corpos de bombeiros militares. Porém, como aqui a gente está falando sobre a nossa imersão em noções de constitucional, nós nos atemos a essa parte bastante superficial em relação a essa corporação, no sentido de que eles se destinam à execução de atividades de defesa civil. Então, se a gente está conversando e cai na sua prova, quem se destina às atividades de defesa civil não é a Polícia Federal, não é a PRF, não é a Polícia Militar, são aos corpos de bombeiro, beleza? Então, com esse tópico, nós finalizamos essa primeira parte, onde nós concluímos o nosso estudo sobre defesa do Estado e defesa das instituições democráticas. Nós continuamos agora, saindo dessa esfera já de segurança pública, o nosso tópico, o nosso assunto sobre a ordem social, tá? O que é a ordem social? Ela acaba chegando aqui, ó, no artigo 193 da nossa Constituição, e ela vem trazendo a base, alguns primados, alguns valores que a nossa Constituição observa com mais cuidado. Quais são eles? O trabalho,
com o objetivo do bem-estar e da justiça sociais. Então, a ordem social, ela vem para promover esse bem-estar social, essa justiça social, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho melhor agora. Quem está com a Constituição aberta, vai lá para o artigo 193 comigo para acompanhar toda essa parte que fala para a gente aqui sobre a ordem social. E o primeiro tema vai ser sobre a seguridade social, ou seja, a Constituição entende, o Estado entende que para que a sociedade esteja nesse estado de bem-estar, que a sociedade esteja bem, que as pessoas estejam bem, é preciso oferecer-lhes a seguridade social, né? Ou seja, o direito à aposentadoria. E da onde que vem essa questão da seguridade social? Ela será financiada por toda a sociedade. Então, eu, você, todo mundo, né? De forma direta e indireta, nos termos da lei. Beleza? Quais são as fontes desse dinheiro, dessa alíquota, desse fundo que é destinado à seguridade social? Nós temos os empregadores, que fazem uma contribuição, né, para cada um dos seus funcionários com carteira assinada. Nós temos o trabalhador, que tem ali o seu desconto do seu fundo previdenciário, e nós temos também os concursos de prognósticos. O que é um concurso de prognóstico? A loteria. Então, aquela mega da virada no fim do ano que você faz a sua fezinha, faz a sua aposta, parte daquele valor é destinado para Seguridade Social, com o intuito de assegurar o bem-estar das pessoas. Beleza? Além da Seguridade Social, nós temos um outro direito também, que é a saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado ele tem a obrigação de nos oferecer uma saúde de qualidade, pública, gratuita e que atenda às demandas sociais, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário. Então, o que significa? Quando eu estou falando de saúde, eu só não estou falando daquela saúde reparadora, do hospital que eu vou quando eu já estou doente. Eu estou falando também das campanhas preventivas que vão evitar que eu, de fato, precise procurar um hospital. Tá? As campanhas preventivas também integram esse campo da saúde pública. Ela deve ter acesso universal e igualitário, ou seja, é para todas as pessoas, independentemente de qualquer questão, de qualquer discriminação, é para todos de acesso universal e igualitário. Ou seja, uma pessoa extremamente rica, famosa, conhecida e popular tem os mesmos direitos, o mesmo tratamento, o mesmo material, o mesmo medicamento que eu, Larissa, que não sou conhecida por ninguém. Entende? Então ela é universal e igualitária para todas as pessoas, teoricamente. Então vamos lá. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada e instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS. O que acontece? Nós temos o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que busca assegurar esse acesso livre, gratuito e universal à saúde. Porém, instituições privadas podem fazer parte por meio de algumas parcerias ali, complementando os serviços do SUS para que ele realmente seja suficiente para atender todas as demandas populacionais. Existe uma preferência por instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, tá? Então, aqueles hospitais que são filantrópicos ou que não têm fins lucrativos são preferíveis a serem parceiros do SUS, a serem complementares ao SUS. Porém, ausente essas entidades, é possível que seja, sim, a iniciativa privada convencional. STF aqui, entendimento interessante, marca uma estrelinha do lado. Então,
A gente tem aqui a regra que proíbe no âmbito do SUS a acomodação, a internação em acomodação superior se você pagar por isso. Ou seja, se um paciente está na enfermaria, ele não pode pagar ao hospital no SUS para ter acessos melhores, entende? O STF entende que é inconstitucional porque isso acaba violando o princípio da universalidade e da igualdade. Ou seja, nós dois estamos no SUS. Se você tem condições de pagar e eu não tenho, vai completamente contra o princípio da ordem social da saúde que você tenha um tratamento melhor do que o meu. Então, o STF veda a possibilidade de você ter instalações melhores dentro do SUS se você pagar por isso, justamente porque ele é um sistema gratuito, universal e igualitário para todas as pessoas. Previdência social. Vamos lá. A previdência social, ela está organizada como uma forma de caráter contributivo e de filiação obrigatória, tá? Observados sempre os critérios que respeitem esse equilíbrio financeiro. Ou seja, eu tenho a obrigação, se eu sou uma funcionária ali com carteira assinada, de contribuir para a Previdência Social. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, não, eu não quero contribuir para a Previdência Social. Eu sou obrigada. Lembra que a gente viu ali no tópico no letra A, no nosso primeiro momento, né, na nossa primeira conversa? Que a Previdência Social ela tem as suas fontes contributivas e dentre elas está também o empregado. Então, a gente tem essa questão da obrigatoriedade, né? A gente não pode se isentar dessa responsabilidade. Então, ela é obrigatória, beleza? Dentro desse contexto da Previdência Social, nós temos a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, é a aposentadoria de um modo geral e as pensões por morte que a gente acaba recebendo quando realiza direitinho essa contribuição, né? O Estado entende que para a manutenção de uma ordem social, é importante que a sociedade receba esse bem, digamos assim, que isso é importante para o nosso bem-estar. Então, por conta disso, é que nós podemos nos avançar quando a mulher atinge 63 anos e o homem 65, por exemplo. Por conta disso, que em casos de invalidez, a gente consegue receber a nossa aposentadoria. Beleza? Continuando a nossa conversa aqui, a gente tem a proteção à maternidade, especialmente à gestante. A proteção à maternidade, ela vem tanto para assegurar o direito da mulher de ser mãe, de ser bem tratada, de ter o seu plano de parto, de não sofrer violências obstétricas, quanto também o direito da criança de ser amamentada, por exemplo, né? O direito à amamentação, ele é protegido pela proteção à maternidade, já que as coisas estão intimamente relacionadas, né? Temos também a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. O que é isso? É quando a gente é demitido, não por ter feito causa para isso, mas por uma decorrência do nosso empregador, e nós temos o direito de receber, né, o nosso seguro-desemprego, o nosso salário por um período determinado, pré-determinado, onde o Estado nos dá esse auxílio para que a gente consiga manter a nossa subsistência de uma forma digna até conseguir uma recolocação profissional. Tem também aqui a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro dependentes, observando o disposto no parágrafo 2º, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente fala sobre a pensão por morte. Cônjuge ou companheiro, importante ressaltar essa questão também da equivalência entre a união estável e o instituto do casamento. Tanto que essa é uma redação que veio por emenda constitucional, tá? Então a gente tem aqui uma equiparação entre ambos os institutos e para fins de pensão por morte é considerada também as uniões homoafetivas. Da assistência social.
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice, amparo a crianças e adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado do trabalho. Então, essa assistência social, ela independe da contribuição previdenciária. É diferente da aposentadoria, por exemplo, né, que tem essa questão obrigatória, você precisa contribuir para se aposentar. A assistência social não, ela vai ao encontro dos realmente desamparados, daqueles que realmente dependem do Estado para conseguir sobreviver e manter a sua vida, a sua família de uma forma digna. Então, a assistência social, ela é fundamental para todo mundo que necessita dela, independentemente de quem seja, tá? E ela existe com o objetivo de assegurar essa proteção à família, à maternidade, à infância, todos esses tópicos que nós comentamos aqui na parte anterior. Fala também sobre a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai ao encontro dessa previsão constitucional, buscando trazer realmente a acessibilidade, né? E a possibilidade dessas pessoas serem completamente integradas dentro da sociedade, inclusive no mercado de trabalho. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Então, aquelas pessoas que não se aposentam, como por exemplo os idosos que não tinham a contribuição necessária, né? Ou as pessoas portadoras de deficiência, elas têm direito a receber um salário mínimo para prover o seu mínimo existencial, né? O mínimo necessário à sua vida dignamente, independentemente de qualquer outro tipo de contribuição, desde que elas não tenham condições de prover as suas próprias necessidades. Continuamos aqui conversando sobre meio ambiente. Meio ambiente, todas as pessoas têm o direito ao meio ambiente equilibrado, tá? E quando a gente fala em meio ambiente equilibrado, eu falo tanto nós, eu, você, quanto as gerações futuras, né? Os filhos que nós ainda teremos, os netos, as outras gerações que habitarão aqui. Então, o meio ambiente equilibrado é um direito inquestionável para que a ordem social seja promovida, para que o nosso bem-estar seja promovido. E quando eu falo meio ambiente equilibrado, eu falo do acesso à água, ao ar, sem poluição, né? De um ambiente digno, de realmente fazer com que a gente consiga ter todo o desenvolvimento biológico, neurológico e social que seja necessário para a promoção do nosso bem. Falamos também sobre aqui a proteção da família, criança, adolescente, jovem e idoso, e a família é considerada a base do Estado, então ela tem uma proteção, ela tem um olhar muito acautelado do Estado, por ser considerada a sua base. Dessa forma, existem institutos que permeiam essa seara da família e que são muito protegidos pelo Estado, como por exemplo o casamento. Por conta disso ele é gratuito, né? Outra questão, o casamento religioso também passa a ter a sua validade civil nos termos da lei. Por quê? Entende-se que a união religiosa de duas pessoas tem o objetivo de formar uma família, e a família é a base do Estado. Então o Estado vai facilitar a sua união. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Eu grifei isso aqui para a gente ressaltar e reviver uma discussão bastante antiga, que hoje em dia esse entendimento ele é considerado apenas exemplificativo pelo STF e ele não obsta a celebração de casamento ou de união estável entre pessoas de mesmo gênero e de nenhum tipo de gênero, sejam transgêneros, cisgêneros, agêneros, independentemente dessa definição, tá? Duas pessoas podem se unir, duas pessoas podem se casar e o Estado vai reconhecer também como família
essas pessoas, independentemente do núcleo ser formado por um homem e uma mulher, uma mulher e uma mulher, um homem ou um homem, um não binário com um homem ou assim sucessivamente, independente das definições de gênero, tá? Reconhece também como entidade familiar todas as nossas famílias maravilhosas e plurais que formam o povo brasileiro. Então nós temos, por exemplo, mães com filhos, pais com filhos, avós com netos. Todas as famílias são reconhecidas e são especialmente protegidas pelo Estado, porque essa base que a Constituição traz aqui, essa base da sociedade, não é só a chamada família tradicional, mas todas as outras definições e possibilidades de família que a nossa sociedade contemporânea tem a liberdade de expressar. Nós também temos aqui a questão dos índios, tá? Aos índios é reconhecida sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, inclusive o uso de sua terra. Então, aos índios, nós, teoricamente, asseguramos toda a sua liberdade de credo, toda a sua liberdade cultural e também as suas terras, beleza? Que só podem ser exploradas mediante permissão, fiscalização e divisão dos lucros. Então, com isso, nós terminamos essa nossa conversa sobre ordem social. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons estudos. Nos vemos em breve.